Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Quando nós entendemos de forma unânime fazer estas reuniões de acompanhamento do processo, foi na sequência de um conjunto de audições realizados na Comissão Parlamentar, incluindo a primeira audição com Vossa Excelência, na sequência de uma decisão que tinha sido tomada na Comissão Parlamentar, até com o requerimento do PCP que desencadeou esta série de audições, trazendo a proposta de ouvir o Ministro da Economia. E a partir daí depois desenrolou-se um conjunto de reuniões e de audições que têm sido importantes. Nesta altura do campeonato, é importante irmos ao concreto. E, portanto, para não estarmos a fazer muitas rondas de perguntas e respostas nesta reunião, e com toda a liberdade de intervenção que toda a gente aqui tem, quer dizer, estarmos ao fim deste tempo a discutir se é importante haver acordo ou não haver acordo, ou fazer uma reunião para fazer a reafirmação das opiniões que foram dadas há um ano atrás, não será a melhor abordagem. Nós consideramos que para haver um mau acordo é preferível não haver. Neste momento, o objetivo da reunião do nosso ponto de vista, é outro. É sabermos em concreto, do ponto de vista do processo negocial, qual é o ponto de situação em relação a matérias que são críticas do nosso ponto de vista. Eu estou a pensar, por exemplo, naquela questão que nós ainda não vimos resolvida sobre a possibilidade que foi equacionada de haver um acordo entre a União Europeia e a Casa Branca e a estrutura a nível federal nos Estados Unidos, que depois pode correr o risco de não se repercutir por haver mecanismos e enquadramentos legais. Não estou a falar no Senado. Podem estar todos de acordo. No Senado e na Câmara dos Representantes e na Casa Branca pode estar tudo de acordo. Mas depois chega aos Estados e há um enquadramento legal próprio em que não se aplica, lá no Senado Estadual, não se aplica aquilo que se decidiu a nível federal. E isto andamos há meses a falar disto e ainda não houve uma resposta que dissesse, isso está resolvido. Esse risco nós não corremos. Nós não vamos abdicar de nada para que a economia norte-americana, ou seja, de que forma for, entre no nosso país e faça a tal autoestrada de 2 caminhos, de lá para cá fica aberto, chegamos lá e depois ao nível estadual não se aplica essa reciprocidade. Portanto, a palavra reciprocidade, que é uma preocupação muito grande, e o Sr. Secretário de Estado seguramente vai dizer que é também uma sua preocupação e que é uma coisa que está de acordo, a pergunta é, em que pé é que isto se encontra? Qual é o ponto de situação? Ainda é uma preocupação? É mau sinal. Se ainda for uma preocupação, e mais do que isso, não. A mesma coisa relativamente às questões atendentes às questões de energia, à matéria de energia. Quando nós ouvimos, a semana passada, o Sr. Ministro da Economia, o Sr. Secretário de Estado ficaria surpreendido com o grau de preocupação que o Governo, pela voz do Sr. Ministro, colocou sobre este processo negocial do TTIP. Dando razão até a preocupações que nós tínhamos colocado e que, do ponto de vista da política industrial, não apenas com a eliminação de tarifas, mas principalmente com a alteração digamos, de posição concorrencial, fruto das condições diferentes ao nível do acesso aos fatores energéticos, e com os custos da energia completamente diferentes de um lado e do outro do Atlântico, a pergunta é, então, qual é o ponto de situação? A 7ª ronda teve ou não alguma abordagem sobre esta matéria? Houve algum balanço dos ministros a nível do Conselho sobre este assunto? Qual é o ponto de situação? Quando nós falamos de propriedade intelectual, está ainda em cima da mesa a probabilidade, digamos assim, ou está equacionada e perspectivada a questão de se aplicar ao nível da União Europeia o regime de patentes de software? É uma questão muito concreta. Eu já coloquei esta pergunta 4 vezes ou 5 e ainda não consegui ter resposta. Ainda não, ao fim deste tempo, porque as reuniões são passadas aqui a falar
quão transparente é este processo. E depois, em vez de nos responderem sobre patentes de software, sobre a aplicação dos tratados, dos acordos, sobre as hormonas na carne, não sei o quê, falam-nos da transparência. E, portanto, então sejamos transparentes. Vai haver, isto é, o que está colocado neste momento, o ponto de situação neste momento, em termos de processo negocial, é que passe a valer aqui o regime de patentes de software, em que as tecnológicas portuguesas possam ser confrontadas com uma muralha de batalhões jurídicos, em que a questão tecnológica passa a contar muito pouco e a questão legal e jurídica passa a contar tudo, praticamente. A União Europeia rejeitou, o Parlamento Europeu rejeitou este modelo de patentes de software, aliás, por proposta levantada do PCP, camarada minha. Sobre as questões ainda do acordo com os Estados Unidos. O problema que já foi equacionado relativamente à privacidade e até à titularidade dos dados pessoais dos cidadãos foi tratado nesta ronda negocial? Qual é o ponto de situação sobre isso? Aquela questão que já tem sido aqui identificada de a própria cultura, digamos, até jurídica, lá nos Estados Unidos, ser outra relativamente aos dados pessoais e que a transação de dados pessoais como se fossem um bem transacionável é uma coisa perfeitamente normal e adquirida, coisa que aqui não acontece. Eu pergunto, qual é o ponto de situação nessa matéria? O Sr. Ministro disse, não, nós exigimos reciprocidade. Não, a gente não quer transacionar os dados pessoais dos americanos. A gente quer é que não transacionem os nossos e que não tenham acesso aos nossos da forma como têm acesso lá aos deles. Isto é uma questão que está colocada em cima da mesa. Foi tratado na ronda negocial ou não foi? Qual é o ponto de situação atual? Os ministros do Comércio abordaram esta matéria ou não? O mecanismo de resolução de litígios está no processo negocial como equacionado e tem vindo a ser uma constante ao nível das negociações entre blocos, seja com a parceria Transpacífico dos Estados Unidos em relação a países asiáticos, seja em relação a países latino-americanos. Qual é a perspectiva que está colocada em relação a essa espécie de tribunal supranacional que pode permitir que as multinacionais coloquem Estados em tribunal por determinados mecanismos de proteção ao investimento, coartarem ou, entre aspas, algemarem decisões soberanas de países e de Estados em relação à sua própria vida, em relação à sua própria organização. Qual é a perspectiva que está colocada neste momento e qual é a posição do governo português e qual é a posição que está neste momento a ser construída na União Europeia sobre esse mecanismo. Senhor Presidente, vou terminar com a questão da livre circulação de capitais. Para terminar, qual é a perspectiva que está colocada relativamente à vertente, digamos, de comércio, não, às questões dos serviços financeiros? E qual é a questão que está colocada, tratando-se de um assunto que, pelos vistos, não está excluído, porque se apenas está excluído o audiovisual, então a questão dos serviços financeiros e do setor financeiro e a livre circulação de capitais entre a União Europeia e os Estados Unidos está em cima da mesa. Eu pergunto-lhe o que é que está colocado a esse nível, qual é a perspectiva e com que compromissos relativamente a essa matéria que pode ser, como a vida tem demonstrado, particularmente grave pelas implicações que tem e pelas perspectivas que têm vindo a surgir em relação aos setores financeiros. Eu fico por aqui e aguardo as respostas do Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.